Atenção para a imagem que é exclusiva, viu? Você vai ver os últimos momentos da Kombi antes de acontecer o acidente que matou 4 crianças no distrito de São Luís, hein? Imagem que a nossa produção recebeu agora à tarde. Ao fundo você percebeu primeiro uma van escolar e na sequência uma Kombi. A Kombi que matou as 4 crianças nesse fatídico acidente. É o grande destaque do programa de hoje. A gente já faz conexão direta com São Luís, onde está o repórter Pedro Marconi, junto com o nosso Leandro Piva, acompanhando a movimentação de peritos no local neste momento. Uma nova perícia, Pedro, boa noite para você. Exatamente, Parra, uma boa noite para você, para todos que acompanham o Cidade Alerta. Nesta sexta-feira nós estamos na PR-538, exatamente onde aconteceu a tragédia ontem, neste horário, por volta das 6 horas da tarde. Aqui, os peritos voltaram para fazer novas análises e também medições desse trecho aqui. Nós temos o doutor José Denilson, ele que é o perito que inclusive esteve ontem aqui já colhendo as primeiras informações, e também Luciano Bucharles, ele que é o chefe do Instituto de Criminalística aqui de Londrina. Eles, além de ver para tentar determinar a velocidade que estava essa Kombi, eles também estão tentando buscar a questão do campo de visão aqui, já que o motorista ele alegou tanto a Polícia Militar quanto no depoimento a Polícia Civil que no momento que ele vinha para voltar para casa pela PR-538, no sentido o distrito, o pôr do sol teria atrapalhado a sua visão. Por isso mesmo, ele acabou perdendo o controle, invadiu aqui a margem da pista, onde nós temos uma área de lama, e acabou atropelando as crianças. Essa é a versão que foi apresentada pelo motorista. Por isso, essa análise complementar que tem sido feita pelo Instituto de Criminalística aqui com os peritos que vieram para esse local novamente no horário do acidente para ver a questão do pôr do sol, que é determinante também nessa apuração para a Polícia Civil. E Parri, hoje, agora há pouco, começou o velório das 4 crianças, 2 irmãs de 6 e 11 anos e também 2 irmãos gêmeos de 7 anos. Esse velório, ele começou por volta das 4h30 da tarde e além das famílias de ambos, nós também tivemos a presença muito grande de pessoas da comunidade. Aqui todos se conhecem por conta do tamanho, cerca de 1.500 habitantes. Daqui a pouco nós temos a cobertura completa, tanto dessas novas apurações da polícia, também o desfecho sobre a prisão do motorista de 73 anos e o velório das crianças e o enterro que está previsto para amanhã. Parra. O perito Luciano Bucharles está ali com uma fita métrica, uma medição na mão. Volta a imagem ao vivo para mim, Diego, isso. O perito Luciano Bucharles está com a medição ali na mão. Pelo que você falou com relação ao sol, Pedro, você que está aí desde o começo da tarde, realmente o sol, a visão fica ruim nesse ponto? O que você pode falar para a gente, você que está no local, Pedro? É isso que eles querem saber, Parra. Tanto que a defesa do motorista de 73 anos, ela alega que o sol realmente ele atrapalha a visão. Foi o que eles endossaram ali sobre a questão da versão apresentada por esse motorista da Kombi. Mas aqui a investigação, ela se trata de questões técnicas, por isso mesmo a Polícia Científica, por meio dos peritos, faz esse levantamento aqui. Faz esse levantamento em relação à altura do sol, justamente no horário que foi o acidente, também para ver a velocidade da Kombi, que é extremamente importante. E o que eu pude observar é que realmente o pôr do sol acaba prejudicando sim a visão, a ponto de fazer uma pessoa perder a direção do veículo. Isso já não posso afirmar, e quem vai determinar é justamente os peritos, a ciência, essa questão. Mas o pôr do sol ele realmente acaba prejudicando sim a visão de quem vai aqui pela PR-538 no sentido o distrito para ir para Londrina. Parra. Você conversou agora há pouco com a advogada também nessa situação. Em que ela fala sobre esse acidente onde as 4 crianças infelizmente morreram, hein, Pedro? A advogada, ela afirma, que o seu Paulo, que é o motorista
73 anos, ele conseguiu então a liberdade, ele conseguiu o alvará de soltura por meio da audiência de custódia que aconteceu agora há pouco, mas até agora há pouco ele ainda não havia deixado a carceragem do Departamento Penitenciário do Paraná. Então ele conseguiu ali ser solto, mas por enquanto ainda não saiu da cadeia, mas são questões burocráticas. Ela também cobrou essa questão da velocidade do veículo. Ela afirma que não é possível ali indicar com precisão qual foi essa velocidade, fazendo uma ponderação até no apontamento feito hoje mais cedo pela Polícia Civil, e a própria defesa também tem feito o levantamento da parte dela, o levantamento que ela considera que também é técnico, para tentar determinar a velocidade que esse veículo estava e as condições desse espaço aqui por conta do sol. Nós conversamos agora há pouco então com a doutora Thaisa de Paula, ela que também tem feito a defesa do motorista, e ela nos concedeu uma entrevista. Vamos ver agora o que ela fala. Nós viemos para cá, eu junto com a minha equipe, com o Dr. Guilherme, com o Dr. Vitor, nós viemos para cá justamente nesse horário para pegar a posição do sol, porque nós estamos trabalhando com essa investigação defensiva, então nós vamos seguir essa linha, né, no decorrer do processo, e nós viemos aqui para fazer todas as filmagens, para demonstrar o local, né, e demonstrar as condições, inclusive, do local. Eu gostaria de ressaltar, inclusive, que não tem a menor possibilidade de precisarmos qual era a velocidade que esse veículo estava, porque não tem perícia ainda. Até há 2 horas atrás não tinha perícia ainda, então não tem como eu falar, não tem como eu ser leviana e falar para vocês que esse veículo estava a 20, a 40, a 100, a 150 km por hora. Mas o que deve ser levado em consideração é que é uma Kombi e estava cheio de produtos de limpeza. Quem estava nesse veículo era somente o senhor Paulo, porque o senhor Paulo é uma pessoa que já tem lá seus 70 e poucos anos, como eu disse, e inclusive vende, produtos de limpeza na região para complementar a renda. Então ele faz isso para a subsistência alimentar dele. Então é por isso que ele estava transitando com essa Kombi com esses produtos de limpeza. Diego, coloca para mim a imagem da Kombi, tá? A imagem da Kombi que nós temos com exclusividade. Momentos antes, aquela imagem da câmera de segurança que abriu o programa. A Kombi, essa Kombi é que bateu, tá? Eu tenho uma imagem de câmera de segurança, essa aí, ó. Mostra a Kombi momentos antes da batida. Momentos antes da batida. A doutora Thaisa, que representa o Paulo, o motorista, ela fala que não é possível precisar a velocidade. E na imagem ao vivo que você viu do Eliandro Piva, os peritos já estão no local fazendo novas medições. Estava lá o Dr. Denilson, o Dr. Luciano Buchares, fazendo as medições para tentar chegar à velocidade em que estava a Kombi. Opa, existem outras câmeras de segurança? Os peritos já foram atrás. Por enquanto, essa é a única que nós estamos mostrando para você em primeira mão. Em primeira mão. Eles estão tentando coletar outras imagens para saber qual a velocidade. Em depoimento, e eu já vou trazer para você esse depoimento, o seu Paulo fala que estava a cerca de 40 km por hora. Ele diz que conhece esse local, passa ali com frequência e sabia que tinha a curva. Mas ele disse que o sol o prejudicou e ele acabou entrando na lateral ali, onde tem um pedaço de barro ali. Ele falou que tinha um lodo, ele perdeu a frente da Kombi e acabou acertando os jovens, as crianças que voltavam da escola. Hoje pela manhã, as nossas equipes estão desde ontem em São Luís, né? Hoje pela manhã as nossas equipes estiveram por lá, conversando com os moradores. O distrito está em completo luto, assim como a cidade de Londrina e o estado do Paraná, pelas crianças que acabaram morrendo. 2 irmãos de 7, gêmeos, e 2 irmãs de 10 e 6. A Laís Cardoso preparou uma reportagem mostrando esse momento tão difícil nessa sexta-feira que vai ficar para a história triste do distrito de São Luís. Vamos ver. O sentimento é de luto. Moradores do distrito de São Luís tentam se recuperar do choque. Ainda é difícil acreditar que crianças queridas por todos partiram de uma maneira tão trágica. A dona Tereza mora nesta casa, bem ao lado de onde o atropelamento aconteceu. Ela relata o momento de tensão que viveu ao encontrar 2 das vítimas caídas em frente ao portão. Quando eu saí correndo, que eu vi aquele barulho grande, dei de topo com a menininha cair aqui, a outra segurando, gritando, pedindo ajuda para o outro irmãozinho que tinha caído ali também, né, no meio das flores ali. E daí, vixe, foi terrível. O tênis de um dos irmãos gêmeos veio parar nesta folhagem que a moradora cultiva em frente à casa. A dona Tereza conta que não consegue esquecer o momento de tensão que viveu.
Ela nem conseguiu dormir à noite, pensando na dor das famílias, que perderam os filhos de uma maneira tão repentina. Aquela cena ficou na minha cabeça, parece que não ficou gravado na cabeça. Eu sou meio traumática, né? Então ficou assim, dormir foi difícil. Tomei chá, assim, para remédio, mas fiquei com aquilo, parece que gravado na memória da gente. O acidente foi registrado exatamente neste ponto da PR-538. A força do impacto foi tão grande que as crianças foram arremessadas a alguns metros de distância. De acordo com moradores, esse trecho costuma ser bastante movimentado, principalmente nos horários de entrada e saída da escola. E como já deu para perceber, por aqui não existe calçada. Por isso, a população pede um redutor de velocidade. O quebra-mola todo mundo pediu, mas até hoje a prefeitura não resolveu. Lá no centro de evento, lá perto do centro de evento, na Venda do Alto, lá, fizeram 2 quebra-mola elevados. Eles falam que é rodovia, não pode ter quebra-mola. Mas aqui é um distrito de São Luís, as 2 entradas do patrimônio deveria ter um quebra-mola, alguma coisa. Por quê? Para os motoristas que vêm na rodovia não passar em alta velocidade, que aqui tem muita criança, muitas pessoas, muitos cachorros. E eu acho isso uma indignidade. A Adriana é avó da Kemily, de 10 anos, e da Kelly, de apenas 6 anos, 2 vítimas fatais do atropelamento. Ela mora em Tamarana e veio para cá assim que soube do acidente. Mesmo sem ter forças para gravar entrevista, a avó nos repassou essa foto, registro de um momento feliz com as meninas. A Érica era professora das 2 e também dos gêmeos, Adrian e Vinícius, de 6 anos. Ela conta que todas eram crianças extremamente educadas e amorosas. E essas crianças marcaram nossa vida, porque elas têm uma história muito difícil e elas vieram para distribuir amor para a gente. Porque a Kelly, que é a menorzinha, todos os dias chegava, abraçava e falava eu te amo, prof. E os pequenininhos também, eles eram muito amorosos. Eles vieram para nos mostrar o que é amor. E hoje eles voltam para os braços de Deus, porque eles nos mostraram o que é o amor verdadeiro. Então eles foram para descansar. Além de professora, a Érica também é moradora do distrito desde que nasceu. Por isso, ela tem um vínculo de amor com cada criança que passou por sua sala de aula. O episódio, registrado na tarde de quinta-feira, será difícil de esquecer. Eu moro aqui do lado e aconteceu aqui muito próximo, então eu cheguei lá. Eu não reconheci minhas crianças na hora. Eu não acreditei naquilo. Não caiu a ficha. Essa noite eu não dormi. Eu consegui dormir um pouquinho na hora que eu acordei. Eu achei que não fosse verdade, mas é a realidade. E a gente vai ter que ter muita força para passar para a mãe, para a família, porque eles são uma família que precisam, que necessitam de muita força. E a gente está aqui para isso. Apesar de toda a dor da saudade, o que ficará guardado são os momentos felizes vividos por eles. O sorriso do dia vai ser o que vai ficar guardado para sempre na minha memória. Os abraços e as palavras de carinho, essa carga de amor que a gente recebia diariamente. É isso que eu vou guardar para sempre deles. E assim, gente, o Adrian, o Vinícius, a Kelly e a Kemily, eles eram muito amigos, muito amigos. Tanto é que ontem estavam voltando da escola junto com uma prima que é mais velha, que tem 15 anos, que não sofreu nada nesse acidente. Eles passavam na casa da Kelly e da Kemily e iam levar os meninos para o sítio. Porque naquela outra imagem, essa última imagem que você me mostrou, Diego, da onde foi o acidente para a entradinha ali, onde é o sítio, é muito perto. Coisa de 20, 30 passos, eles já iam descer à esquerda ali para ir para o sítio. É aqui, ó. Essa é a imagem, ó. A imagem vai vir para cá, eu vou te mostrar. Pode soltar a imagem para mim, Diego. Isso, obrigado, ó. Essa é a entradinha do sítio, ó. E aqui que foi o acidente. Ó, é muito próximo. Então eles vinham por aqui, foram atingidos aqui, iam virar à esquerda ali para poder ir para o sítio. A mulher que a Daís entrevistou, a vizinha lá, falou que eles eram muito próximos, muito amigos. E os 4, infelizmente, morreram nessa tragédia. Já já eu volto. Olha, e o Buganza, que está de férias e volta na segunda-feira, fez questão de gravar um vídeo, mandar pra gente, também se solidarizando com essa tragédia que nós tivemos em São Luís. Fala, Buganza!
Oi, Parra, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando o nosso Cidade Alerta. Como todo mundo sabe, eu estou de férias essa semana, volto na segunda-feira, mas acompanhei tudo que aconteceu nas últimas horas no distrito de São Luís. E resolvi passar aqui, interromper um pouquinho as férias, para, do fundo do coração, trazer algumas palavras. Eu sei que nada vai trazer de volta as 4 crianças, mas é um momento de luto, é um momento da gente dar apoio e amparo para todas essas famílias. Aqui ficam os meus sentimentos, sentimentos da minha família. Nesse momento, a gente deseja que Deus conforte todos vocês, que conforte todas as famílias, todo o distrito de São Luís que passa por esse momento tão difícil, a toda a comunidade escolar também, a todos que faziam parte, os professores, os colegas dessas crianças, os amiguinhos de escola, que a gente consiga superar e passar por tudo isso. Aqui, os meus sentimentos mais uma vez, o meu forte abraço e que Deus abençoe e dê forças a todos vocês. Até mais. Segunda-feira eu estou de volta. Valeu, Buga. Obrigado, viu? É impossível. A gente, como jornalista, está acostumado a cobrir muita coisa. A gente já foi em inúmeras tragédias. Mas quando envolve criança, da forma como foi, 4 crianças voltando da escola, sabe? Crianças em um distrito rural, pequeno, onde todo mundo se conhece, onde é muito comum. Até umas pessoas mandaram no WhatsApp hoje no Balão Geral, Parra, mas por que essas crianças estavam sozinhas andando? Gente, é um distrito pequenininho, é menor do que um bairro. Elas andam ali de forma tranquila, é algo super normal, corriqueiro do distrito. A molecada voltar para casa, ir para o sítio, brincar, é criança, é saudável. Só que nesse caso, infelizmente, foi trágico. Foi bem nesse ponto aqui, ó, bem nesse ponto, onde a Kombi acabou deslizando e acertando as 4. O velório está acontecendo nesse momento, lá na cidade de São Luís. Um tio, inclusive, falou com a nossa equipe, tá? Lembrando para você que o enterro vai ser amanhã pela manhã, para permitir que os parentes possam se despedir nesse momento tão triste. 9 horas da manhã está marcado o enterro, é claro que a gente vai acompanhar, mas eu trago para você agora o depoimento de um tio, de um parente muito próximo, que estava ali, assim como todos nós, sofrendo nesse momento. Vamos ver. Aparentemente era quase tudo da família. Estava todo dia junto, estudava tudo junto. Depois a mãe dela trabalhava, eles desciam para casa do meu irmão. A mãe dela chegava do serviço, ia buscar eles. E o dia a dia dela era esse. Meu irmão tá daquele jeito, tá arrebentado. Para contribuir, a mulher dele pega, larga ele. Porque se ela não tivesse abandonado ele com os menininhos, os molequinhos estavam vivos. Por que vivos? Porque a van levava eles na porta. Aí o que acontece? Ele tinha que sair cedo, deixava a mocinha com os meninos, trocava, vinha para a escola. Aqui em São Luís tinha uma mulher que cuidava deles, né? Aí ele saía da aula lá e ia descer a pé, porque eles moravam 1 quilômetro ali para baixo. Ali. Andava o quê? Uns 600 metros de asfalto. Faltando acho que menos de 10 metros para eles pegar a estradinha deles, o cara vem e faz uma lambança dessa. Você percebeu o depoimento do tio? Ele dizendo que a mãe dos menininhos gêmeos não cuidava das crianças. Ela tinha saído de casa já há algum tempo. O pai tinha essa função de cuidar dos gêmeos sozinhos. Tá? Por isso que as crianças tinham essa obrigação, entre aspas, de irem ali, porque o pai tinha que trabalhar. O pai tinha que trabalhar. Tá? E as crianças andavam ali, que sempre foi um lugar tranquilo. Sempre foi um lugar tranquilo. Até a noite de ontem, onde, infelizmente, acabou acontecendo. O pessoal aqui no nosso canal no YouTube demonstrando também o seu sentimento, seu Dirceu Jeremias. Parra, boa noite. Nossos sentimentos a toda a família e amigos. Nesse momento muito triste, que Deus console o coração dessas famílias. Há pessoas perguntando se Paulo é o motorista, que a advogada citou. Sim, Paulo é o motorista. Daqui a pouco você vai ouvir, inclusive, o depoimento dele. Parra, eu sei que Deus vai confortar o coração das famílias, viu? E tenho certeza também que as crianças estão num lugar melhor do que a gente. A gente tem que pensar assim, viu? Porque se a gente pensar de outra forma, acho que a cabeça entra num parafuso, viu? Vamos ver o que falou o motorista da Kombi, o seu Paulo, 73 anos de idade. Lembrando para você que a Justiça já concedeu o benefício de que ele responda em liberdade. Você ouviu a doutora Thaisa falando agora há pouco. Hoje, na hora do almoço, nós conversamos com outro advogado. Ele disse que o seu Paulo tem problemas de saúde, que ele usa uma bolsa ali por conta de um problema urinário. Então, ele precisava fazer o tratamento em casa.
E eles entendem que o seu Paulo não oferece nenhum tipo de risco à sociedade, por isso a justiça considerou que ele responda a isso em liberdade. Ele falou para o delegado ontem, assim que ele foi detido, porque ele foi preso logo após o acidente. Ele diz realmente que o sol teria atrapalhado, que o sol teria feito com que ele se embaralhasse um pouco. Ele acabou entrando ali na lateral da pista, perdeu o controle e atropelou as crianças. Vamos ver o que ele disse então agora. O sol está atrapalhando bastante. O sol está atrapalhando bastante. Lá para trás, clareava e tal, vinha, dá para ver. E ali tem uns arvoredos, de frente do cemitério ali, e fechou mesmo, ficou escuro. Aí saiu fora da pista. E o senhor não diminuiu a velocidade? Hã? Não diminuiu a velocidade? Vim, eu conheço ali tudo, diminui. Aí entrou, saiu fora do asfalto ali, não deu para ver o asfalto. Não deu para ver o asfalto lá. Que velocidade o senhor estava? Eu vou achar uns 40 por ali. Aí entrou assim, ela... Tem freio, veículo? Tem freio. Nunca falhou freio. Faz tempo que eu tenho. Nunca falhou o freio dela. Aí entrou ali, já pegou aquele barro preto, que é barro preto lá. Aí quando vi as meninas, eu tentei passar por lá de cá. Aí estercei assim, ela pegou aquele barro assim, não entrou, não veio para a pista. Não veio para a pista. Aí foi em cima das meninas. Ele diz que perde o controle, falou que o sol atrapalhou primeiro, ele perde o controle e acaba acertando as meninas. O seu Paulo disse, e as meninas e os meninos, né? Ele disse que tinha feito hemodiálise ontem pela manhã e que voltaria para o médico ainda ontem, quando infelizmente aconteceu o acidente. Vamos ver o segundo trecho do depoimento dele. Hoje eu fiz hemodiálise, hoje de manhã. Aí ela almoçou 11h30, aí saí meio-dia para trabalhar para lá. E aí eu tinha que voltar no médico 6h30, 7 horas, até 7 horas eu atendia. O senhor estava com pressa? Estava com pressa? Não dava tempo, né? Eu saí 5h15, parece, de Maravilha. Aí eu, até 7 horas dá tempo, falei com minha esposa, vou sem tomar banho. Aí tá bom, ia dar tempo, porque é lá no Avelino mesmo, no Olímpico, o médico lá, no Avelino, então era perto de casa. O delegado perguntou para ele o que ele ia fazer, ele disse que tinha um médico, mas disse que não estava com pressa. Onde é que você viu na primeira fala que ele estava a 40 km por hora, segundo ele. O delegado já tem um outro entendimento. Inclusive o Rafa Sanches vai entrar na roda de conversa aqui com a gente, porque o delegado concedeu uma entrevista ontem à noite e uma entrevista coletiva hoje. O que ele fala sobre o que aconteceu, hein, Rafa? Boa noite para você. É isso, Parra. Boa noite para você, boa noite para todo mundo que está com a gente no Cidade Alerta. A entrevista que ele concedeu ontem foi a primeira exclusiva para o nosso Rodrigo Marques aqui na RIC TV. E hoje de manhã, nessa entrevista coletiva, deu mais detalhes ainda sobre a investigação. E, ao contrário do que acredita, né, a defesa do motorista, né, que seria o caso de um homicídio culposo sem a intenção de matar, o delegado deve indiciar por homicídio com dolo eventual. Ou seja, Parra, o delegado entende que o motorista, ao estar acima da velocidade, assumiu o perigo, né, assumiu a possibilidade de matar. Por isso, o entendimento pelo homicídio com dolo eventual. Vamos ouvir, então, o que disse hoje pela manhã o delegado responsável pelo caso, Dr. Hernandes César Alves. Ele se atrapalhou com o sol, enfim, mas ele manteve a velocidade. Atrapalhou com o sol, teve algumas árvores, enfim, que atrapalhou ele, a visão, mas ele manteve a velocidade. Se ele tivesse diminuído a velocidade por ocasião do sol ou por ocasião do próprio local, que é a vicinal, ela já tem a velocidade que tem que ser bem baixa, que é 60 km no máximo. E o local do perímetro urbano e com a placa que existia de quebra-molas, ele tem que reduzir para 20, 10, até passar no quebra-mola praticamente, né? Então ele assume o risco de entrar, de não frear, de não diminuir a velocidade e ingressar numa velocidade, né, incompatível, muito incompatível com o local que ali existe diversas pessoas transitando, animais, crianças, né, principalmente na localidade rural, que é uma localidade pequena, então a velocidade, e pelo dano também causado na Kombi ali, a velocidade estava bem superior. Foi feito o bafômetro, segundo o que a Polícia Militar apresentou, a documentação foi, ele não estava alcoolizado. Ali nós entendemos que o fato, todas as circunstâncias caracterizou o dolo eventual, por isso ele foi autuado em flagrante por homicídio.
Ele foi encaminhado pelo sistema penitenciário e eles definem a data para a audiência de custódia. A audiência de custódia, que foi agora à tarde, ele conseguiu a liberação para responder esse processo em liberdade. Lembrando para você, no começo do Cidade Alerta nós mostramos os peritos no local fazendo novas medições exatamente no mesmo horário em que o acidente aconteceu. Para ver se o sol, isso, na imagem do Leandro Piva a gente consegue ver, para ver se o sol realmente interferiu de alguma forma na visualização. E fizeram bem na curva ali onde foi o acidente, para poder atestar. Aqui, ó, é o perito Luciano Bucharles e o José Danilson fazendo as medições para tentar saber qual era a velocidade da Kombi no momento. O Pedro Marconi e o Leandro continuam lá em São Luís, acompanhando o velório. Muitas pessoas, inclusive de Londrina, foram para aí, né, Pedro, para poder dar um abraço e mostrar solidariedade nesse momento, hein, Pedro? Exatamente. Parra, nós estamos em frente à paróquia São Luís Gonzaga, que fica na praça central do distrito de São Luís, na região sul de Londrina e zona rural da cidade. Aqui muitas pessoas já passaram desde que os corpos da Kemily, da Kelly, do Adrian e do Vinícius foram trazidos aqui para a igreja, e outras também estão aqui ainda, como dezenas de outros irão passar até amanhã, quando está previsto o enterro. E além de pessoas da própria comunidade, pessoas que conheciam as duas famílias que estiveram aqui, também nós tivemos a presença de pessoas que viram as informações por meio das redes sociais, na imprensa, na RecTV, e também vieram para cá para essa despedida, para a homenagem em relação a essas 4 crianças que perderam a vida de forma tão trágica. Nós também tivemos a presença aqui, de várias autoridades. O prefeito em exercício, João Mendonça, esteve por aqui, além de vereadores, a secretária municipal de Educação, Maria Tereza Pascoal de Moraes, representantes também da Secretaria de Assistência Social, o presidente da ACESF, o Péricles Deliberador, também teve a presença aqui do secretário de Agricultura, Regis Choucino. Então a gente vê que é uma tragédia que mobiliza toda a cidade, e o próprio município tem prestado assistência para a família por meio das secretarias e também de outros órgãos, já que são famílias humildes. O próprio pai dos gêmeos, do Adrian e do Vinícius, é agricultor. Eles dizem que é um homem muito trabalhador, que acaba tendo toda essa tragédia e os recursos aí que não estavam previstos tendo que ser gastos para essa despedida tão triste. Parra. Beleza, Pedro, obrigado por enquanto. Já já eu volto com o Pedro ao vivo de lá, trazendo pra gente as últimas informações atualizadas para você, inclusive que os peritos estavam no local, tá? Conversar com o Pedro Marconi, ele está acompanhando junto com o Leandro Piva a despedida do Adriano, do Vinícius, da Kelly e da Kemily. As 4 crianças, né? 2 irmãs e 2 irmãos que infelizmente morreram. Imagem ao vivo, muita movimentação por aí ainda, hein, Pedro? Bastante, Parra, e chama atenção que além dessa despedida, do apoio que a comunidade tem dado para as famílias, muitas pessoas acabam passando mal pela emoção, pelo sofrimento, acaba causando toda essa tragédia, e acabam sendo também amparadas por outras pessoas. Nós vemos aqui várias situações parecidas como essa, que está aqui na porta da igreja da paróquia São Luís Gonzaga, aqui na praça central do distrito de São Luís. Tem amigos, professores e familiares que acabam então tendo essa emoção aí a mais e precisam ser acudidos por outras pessoas justamente por conta de toda essa situação, Parra. E além do velório aqui, essa questão da tristeza, da dor, da comoção em torno dessa história, também tem a revolta. Muitas pessoas reclamam em relação às características ali da rodovia da PR-538, onde aconteceu o acidente que infelizmente tirou a vida dessas 4 crianças. Os moradores relatam que os problemas ali, principalmente nesse trecho onde tem a curva, onde começa o perímetro de São Luís mesmo, do distrito, ela já é problemática de algum tempo, e eles têm cobrado ali, por exemplo, a questão de um quebra-molas ou de alguma outra tipo de estrutura para segurar os motoristas. Aqui onde nós estamos, por exemplo, que é o coração do distrito, é por onde passa a rodovia, e onde aconteceu o acidente é um outro trecho dessa rodovia. Aqui nós até temos quebra-mola, e lá perto do acidente tem um quebra-mola, mas à frente, e bem em frente ao cemitério. Mas as pessoas cobram algum tipo de redutor de velocidade mais para trás, antes da curva, justamente para evitar tragédias como essa. Nós conversamos com um desses moradores, que inclusive vivenciou situações parecidas ali por muito tempo, o Marcelo de Almeida, que deu mais detalhes sobre essa reivindicação da comunidade. Vamos ver. Eu creio que um na frente da lanchonete, uns 50 metros mais para cima, colocar outro. Porque ali de domingo, até a minha irmã que mora na frente do cemitério,
Ali de domingo fica um termo de criança muito grande. Então, criança, você sabe como é, né? Que a gente tem filho, a gente sente na pele o que aconteceu. Então, eu acho que não pode ser o caso que aconteceu ontem, né? Mas eu acho que um pouco podia ter evitado. No geral, o pessoal exagera na velocidade ali? Ali, querendo ou não, quem já conhece, que sabe que tem muita criança ali, a pessoa já vem redando o pé de lá para cá. E quem já não conhece? Porque ali, como não tem quebra-mola, não tem um pique igual fizeram na Mata do Godói, agora, recentemente mesmo, fizeram lá na Venda dos Pretos, 2. Gente, será que ali não é mais prioridade do que lá na Venda dos Pretos? Então, gente, agora eu acho que depois disso aí, acho que foi o final, né? Agora não vamos esperar mais ter mais morte para poder fazer que quebra-mola ali, porque só quem está sentindo na pele sabe. Ali precisa de quebra-mola urgentemente, porque, gente, se não tiver quebra-mola ali, nós vamos ter que fechar a rodovia para alguém atender nós, porque não vamos esperar mais morte. Ele falou da Venda dos Pretos, fica ali no Espírito Santo. A Mata dos Godói fica entre São Luís e Regina. E realmente, né, Pedro, um quebra-molas ali ajudaria a reduzir a velocidade. Inclusive, hoje pela manhã, o prefeito em exercício, João Mendonça, foi questionado sobre isso. Ele falou, estou indo agora à tarde para São Luís para checar em loco. Ele esteve agora à tarde por aí, Pedro, no velório, na despedida? Esteve sim, o vice-prefeito que atualmente está tocando o Executivo Municipal, já que Marcelo Bellinati está de férias, ele esteve aqui no velório, muito provavelmente também tenha passado onde foi o acidente para ver essa demanda que é levada pela comunidade. Lembrando que ali é um trecho que pertence ao Estado, é uma rodovia estadual, ou seja, o DR teria essa responsabilidade por construir algum tipo de estrutura para segurar os motoristas, uma passagem elevada, um quebra-molas é mais curto, mas a prefeitura pode fazer essa articulação junto ao Estado e é isso que os moradores têm cobrado justamente para evitar que mais pessoas percam a vida de uma forma tão trágica como foi no caso dessas 4 crianças. Parra. Obrigado. Daqui a pouco o Pedro volta ao vivo com a gente. Realmente, se colocar uma lombada ali, vai melhorar. Vai forçar o motorista a reduzir a velocidade antes. Coloca uma lombada por aqui, uma faixa elevada, alguma tartaruguinha, alguma coisa aqui, vai evitar. Porque até virar aqui onde foi a curva, você vai perceber na imagem que tem uma lombada. Tem a placa que a lombada fica um pouco mais à frente, mas é na curva. Então, colocando uma lombada ali, como o Pedro falou, é uma articulação política. O prefeito fala com o governo do estado, fala com o DR, em 2 palitos os caras vão lá e colocam uma lombada, né? O ideal seria ter colocado isso antes, para que de repente evitasse o acidente. Mas já que aconteceu, vamos fazer para evitar uma nova tragédia, né? 7:03. Vamos voltar a fazer conexão com o Pedro e com o Eliandro. Estão lá em São Luís acompanhando o velório que vai se estender durante a noite. Enterro está marcado para amanhã cedo. Os 4 vão ser enterrados aí em São Luís mesmo, Pedro? Isso, Parra. Então, o enterro da Kemily, que tinha 11 anos, da Kelly, de 6 anos, e dos irmãos Adrien e Vinícius, eles que tinham 7 anos, está previsto para acontecer amanhã, às 9 horas da manhã, no cemitério municipal do distrito de São Luís, que fica próximo daqui onde nós estamos. E o cemitério, inclusive, Parra, ele fica aproximadamente 30 metros do ponto onde essas 4 crianças foram atropeladas ontem no final da tarde, começo da noite, e acabaram perdendo a vida. Então, só reforçando, o enterro está previsto para amanhã cedo, às 9 horas da manhã. E o velório, então, vai acontecer durante toda a noite de hoje, toda a madrugada e o início da manhã. Muitas pessoas já passaram por aqui, pessoas da comunidade, familiares, amigos e também pessoas que vieram de outras cidades, como Cambé e Biporã, por ver a repercussão do caso, também vieram aqui fazer uma homenagem, uma oração por essas vítimas desse acidente trágico. Agora o pessoal está ali na frente, algumas pessoas passando mal, como nós mostramos agora há pouco. Nós tivemos registros de outras pessoas também ali se sentindo mal e precisando ali de um apoio dos demais. Então segue essa despedida aqui, essa homenagem às 4 crianças, essa tragédia que marcou não só o distrito de São Luís, mas toda a cidade de Londrina. Parra. Obrigado, Pedro. Parabéns ao Pedro e ao Eliandro pela brilhante cobertura hoje à tarde. Ontem à noite já estavam também no local, mostrando pra gente a despedida. Então amanhã às 9 da manhã os corpos serão enterrados mesmo no cemitério de São Luís. Que Deus conforte o coração da família. E por conta do enterro amanhã, nós resolvemos cancelar o nosso trio elétrico. Estava previsto para amanhã, eu, a Sara e o Buganza iríamos passear por Londrina, das 9 à 1, para poder agradecer o carinho da sua audiência. A gente continua agradecendo, mas por respeito
a direção aqui da emissora decidiu cancelar esse evento. Numa outra data oportuna, a gente vai avisar você para que a gente possa aí te dar um abraço e agradecer o carinho da sua audiência.